Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema que muitas vezes é evitado pelos empresários, que trata-se do passivo tributário da sua empresa. O que é o passivo tributário? O passivo tributário são os débitos de impostos que muitas empresas, infelizmente, possuem. Alguns, inclusive, chegam a fugir do controle do empresário. E esse assunto, às vezes, é colocado um pouco para baixo do tapete, né? Vamos dizer, é esquecido um pouco, é deixado um pouco de lado por várias questões. É claro que eu acho que ninguém quer ficar em débito com o governo, seja qual seja ele, governo federal, estadual ou municipal, enfim. Mas acontece principalmente diante das dificuldades que os empresários enfrentam diariamente. Mas a questão que eu quero trazer hoje é o seguinte: o passivo tributário ele é muito importante, ele precisa ser enfrentado, precisa ser encarado e ser resolvido. Aquela ideia ou intenção de acreditar que você deixa para lá e que simplesmente você não paga, ou que depois você abre outra empresa e aquela que está com débito vai cair no esquecimento, isso aí é uma ilusão. Na realidade, o crédito tributário, que é um crédito do governo, do sujeito ativo, né, e um débito do sujeito passivo, ele nasce no momento em que ocorreu o fato gerador daquele tributo. Então, ocorreu o fato gerador, por exemplo, através da emissão de nota fiscal, que vai ensejar a cobrança de um tributo. O governo toma conhecimento disso através de todos os meios que possui hoje, dos meios eletrônicos, enfim, das declarações. Vamos dizer, o simples fato do seu contador preencher uma guia do Simples Nacional, por exemplo, que é o básico, um DAS, e transmitiu isso aí, preencheu no próprio site da Receita Federal, isso aí já gerou um crédito tributário para o governo, consequentemente um débito para aquela empresa. E esse débito ele vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde. Então, os passos, esse débito ele vai seguir uns passos, vamos dizer, no caso do tributo federal, ele nasce lá na Receita Federal e ele vai ser cobrado, vão haver tentativas de cobrança, você vai ficar impedido de obter certidão negativa, enfim, todos aqueles passos que vocês já conhecem. O segundo passo é o encaminhamento da Receita Federal desse débito para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, que é quem é o órgão encarregado de fazer a cobrança judicial daquele débito, através de um processo chamado de ação de execução fiscal. A partir desse momento aí, começa a complicar mais ainda a vida do empresário, a vida daquela empresa ali, porque o judiciário, a procuradoria, através do judiciário, vai fazer as tentativas de receber aquele débito. E essas tentativas elas vão ser feitas através de bloqueio de valores depositados em contas bancárias, por exemplo, né? Busca e apreensão de veículos que existam em nome daquela pessoa, né? De imóveis que existam no registro de imóveis em nome daquela pessoa jurídica ou até mesmo da pessoa física, caso a cobrança seja direcionada para o sócio, se houver motivos para tal, aí é uma questão jurídica que precisa ser analisada. Enfim, tudo isso gera uma complicação para a vida da pessoa que você jamais vai se livrar daquele débito ali. Você pode dizer simplesmente, não, eu não tenho dinheiro em banco, eu não tenho carro, eu não tenho imóveis, mas você vai ficar com essa pendência. O processo de execução fiscal ele não vai se extinguir. Ele vai ficar suspenso, porque não foram localizados bens a penhorar ou valores a serem bloqueados, mas o processo vai continuar lá. Você fica impedido de possuir qualquer bem imóvel ou móvel, ou de manter uma conta bancária, uma aplicação financeira, porque se você fizer isso, o dinheiro vai ser bloqueado. Então, por isso eu falei lá no início da importância de se trabalhar o passivo tributário da empresa. E como é que se trabalha isso? Através de tentativas de negociação, né? Tem as modalidades de parcelamento, né? Tem os refis, que de tempos em tempos aparecem os refis, né? Como refis da crise, refis da Copa e outros aí. E agora se aguarda o refis da pandemia. E tem também uma modalidade relativamente nova para os débitos que já se encontram na Procuradoria da Fazenda Nacional, que já se encontram naquela fase mais adiantada, que chama-se transação tributária. Através desses procedimentos de transação, ocorre uma negociação entre o devedor e a Procuradoria, inclusive com possibilidade de obter descontos em multas e juros e um parcelamento num prazo mais longo do que o parcelamento convencional dos tributos federais, que é de 60 meses.
Por coincidência, esse mês de setembro até o dia 30, tem alguns procedimentos desses de transação tributária que estão se extinguindo. Ou seja, que o contribuinte tem que fazer a adesão a essa transação até o dia 30 de setembro. Então, o motivo desse meu vídeo é justamente para que vocês atentem, procurem conversar com seus contadores, com seus consultores, para que façam um levantamento do passivo tributário da empresa e uma análise da possibilidade de aderir a alguma dessas modalidades de transação tributária. Isso aí, com certeza, vai trazer um alívio muito grande para a empresa e uma possibilidade de você ficar regular perante o fisco, né, num prazo mais longo e, além disso, obter desconto de multa e juro, que é muito importante, que a gente sabe que onera muito, principalmente os débitos mais antigos. Então, essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês se interessem, procurem, pensem bem em relação ao passivo tributário que vocês possuem, que as empresas de vocês possuem, e tomem uma atitude, porque o conselho que fica é esse: não achem que o débito vai se extinguir como num passe de mágica, que não vai, tá bom? Então, até o próximo.